Fala pessoal, no nosso segundo vídeo agora de hidrocarbonetos, né? Então hidrocarbonetos parte 2, a missão, a gente vai falar dos alcadienos, a gente vai falar da cadeia linear, que a gente já falou no vídeo passado, mas a gente vai complicar ela um pouquinho, a gente vai falar de cadeias cíclicas e cadeias ramificadas. Então, lembrando que hidrocarbonetos são compostos orgânicos que contêm a presença apenas de carbono, que faz 4 ligações, e de hidrogênios, que fazem apenas uma ligação. Vamos lá. A gente já tinha visto que existem 3 tipos de hidrocarbonetos. Existem os alcanos, existem os alcenos e existem os alcinos. Alcanos são hidrocarbonetos que fazem apenas ligação simples. Alcenos são hidrocarbonetos que têm ligação dupla, e alcinos são hidrocarbonetos que têm ligação tripla. Respectivamente, a gente vai nomeá-los com o sufixo ano, eno e ino. Só ligação simples, ano. Pelo menos uma ligação dupla, eno. Pelo menos uma ligação tripla, ino. Mas a gente tem os alcadienos, que são alcenos, só que eles têm 2 ligações duplas. Então, um alceno tem uma ligação dupla em algum lugar, entre 2 carbonos em algum lugar do meu hidrocarboneto. Quando eu tiver 2 ligações duplas, a gente chama esse cara de alcadieno. Então, qual que vai ser a diferença da nomenclatura de um alcadieno? Então, vamos desenhar aqui um alcadieno. Então, um hidrocarboneto aqui de 3 carbonos, sendo que o carbono 1 e o carbono 2 fazem, o carbono 1 e o carbono 2 fazem dupla ligação entre si, e o carbono 2 também faz dupla ligação com o carbono 3. Se ele é um hidrocarboneto de 3 carbonos, então ele vai começar com prop. Então ele é um prop. Quais carbonos fazem ligação dupla? Carbono 1 faz com o carbono 2 e o carbono 2. Carbono 1 faz ligação dupla com o carbono 2 e o carbono 2 faz ligação dupla com o carbono 3. Então vai ser um prop 1, 2, di, eno. Então o que isso aqui significa? Isso aqui vai significar prop. Significa que é um hidrocarboneto de 3 carbonos, certo? Sendo que o primeiro e o primeiro carbono faz uma ligação dupla com o segundo carbono, e o segundo carbono faz uma ligação dupla com o terceiro carbono. Então, prop, 3 carbonos, eno, ligação dupla, di, 2 ligações duplas. Então, prop 1, 2, dieno é um hidrocarboneto de 3 carbonos, sendo que ele tem 2 ligações duplas, ou seja, di-eno. Quem faz essas ligações duplas? Carbono 1 e o carbono 2. Bom, cadeia linear era aquilo que a gente já tinha visto, né? Então, uma cadeia linear de um hidrocarboneto é quando a gente tem apenas uma única fila, bem entre aspas, de carbonos. Então, nesse caso aqui, nesse primeiro exemplo, são 4 carbonos, então, but. Mas ele se trata de um alceno. Ele faz uma dupla ligação. Qual carbono está fazendo essa dupla ligação? Carbono 1, porque a gente sempre vai nomear como o primeiro carbono o carbono que está na ponta mais próxima da insaturação, ou seja, da ligação dupla ou tripla. Então, esse cara aqui é um but 1, eno. Nesse exemplo aqui, que é igual o exemplo lá da página anterior, a gente tem 3 carbonos, então ele é um prop 1, 2, di, eno. Então, cadeia linear é tudo isso que a gente já aprendeu. A gente tem um outro tipo de cadeia de hidrocarboneto, que é chamado de cadeia cíclica. Então, ao invés de ser uma única fileira de carbonos, esses carbonos eles fazem um ciclo. Então, podem ser 3 carbonos fazendo ligação entre si, podem ser 6, 7, 8 carbonos fazendo ligação entre si. E a diferença na nomenclatura de uma cadeia cíclica é que a gente vai acrescentar a palavra ciclo.
Então, se esse primeiro exemplo aqui, ele tem 3 carbonos. 3 carbonos é prefixo prop. Só está fazendo ligação simples entre si. Então, ele seria um propano. Mas, como é uma cadeia cíclica, ele será um ciclo propano. Nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Só fazendo ligação simples entre si. Então seria um hexano. Só que como ele é um ciclo, uma cadeia cíclica, ele será um ciclo tracinho hexano. Então, sempre que for uma cadeia cíclica, você vai nomear o seu hidrocarboneto como se fosse uma cadeia linear. A diferença é que na frente você vai acrescentar o prefixo ciclo. E por fim, a gente tem a cadeia ramificada. Cadeia ramificada, ela é uma cadeia principal, e dessa cadeia principal, literalmente brota um ramo de outra cadeia carbônica menor. Então, nesse caso aqui, a gente tem a nossa cadeia principal, que ela não necessariamente vai ser retinha. Então, para você identificar a cadeia principal, ela vai ter que seguir 2 regras, né? Ou uma ou outra. Então, ou será a sequência com maior número de carbonos, ou será a sequência com maior número de carbonos, ou então será a cadeia com insaturação. O que é uma insaturação? Ligação dupla ou tripla. Então, essa aqui, nesse caso, é a minha cadeia principal. Se trata de uma cadeia de 4, minha cadeia principal, ela tem 4 carbonos. Deixa eu apagar aqui. Se ela tem 4 carbonos, qual o prefixo que é? Prefixo but. Então, se nós identificamos aqui a nossa cadeia principal, é uma cadeia de 4 carbonos, com apenas ligações simples. Então, é um butano. Só que ela tem uma ramificação. Uma ramificação de um carbono. Então, as ramificações, elas vão seguir as mesmas regrinhas de prefixo que a cadeia linear. Só que, para você identificar uma ramificação, você vai colocar met, et, prop ou but, de acordo com a quantidade de carbonos que tem nessa ramificação, e você vai colocar o sufixo il. Il significa ramificação. Então, essa cadeia aqui, ela tem uma ramificação do tipo metil, porque é uma ramificação de um único carbono. Um carbono, met, e como é ramificação, il. Então, esse cara aqui, ele vai ser um metilbutano. Só que eu também preciso identificar de qual carbono que está saindo essa ramificação, certo? Então, nesse caso, a gente novamente vai fazer a numeração dos carbonos. Sendo que o carbono 1, ele será aquele da ponta mais próxima da insaturação, ou, na falta de uma insaturação, aquele da ponta mais próxima da ramificação. No caso, é o carbono 2, porque a ponta mais próxima é essa, é o carbono 1, carbono 2, de onde, de fato, está saindo a minha ramificação. Então, o nome desse cara vai ser um 2-metilbutano, ou seja, 2-metilbutano. Segundo carbono tem uma ramificação de um carbono, e a minha cadeia principal tem 4 carbonos somente com ligação simples. Essa é a minha cadeia ramificada. A gente pode ter cadeias ramificadas com mais de uma ramificação. Nesse caso, por exemplo, tem isso aqui. Vamos dar uma exagerada aqui.
aqui. Pronto. Mais de uma ramificação. Nesse caso aqui eu tenho ramificação e tenho insaturação. Como é que a gente vai nomear esse cara aqui? Primeiro de tudo, identifica a sua cadeia principal. Quem é a minha cadeia principal? Aquela que tiver insaturação e aquela que tiver o maior número de carbonos. Então, nesse caso aqui, a minha cadeia principal é essa aqui. Porque ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, certo? Então eu tenho uma cadeia principal de 6 carbonos com 2 ramificações. São 2 ramificações de 1 carbono cada uma. Então, se minha cadeia principal ela tem 6 carbonos e ela tem uma insaturação, eu tenho que identificar qual carbono que está fazendo essa insaturação. Então vamos lá, vamos ver qual ponta aqui está mais próxima. Nesse caso aqui, qualquer uma das pontas está igualmente próxima, que a minha insaturação está exatamente no meio. Porém, eu vou considerar esse aqui como o meu primeiro carbono e eu já vou mostrar para vocês o porquê. Nesse caso aqui, a soma dos meus carbonos com alguma coisa importante vai dar um número menor. Então aqui seria 2, 3 e 4, que daria 9. Se eu fizesse a minha numeração ao contrário, eu teria 4, 4 e 5. Eu teria uma soma maior. Então, essa regrinha de numeração, você sempre também vai considerar qual sequência de numeração vai me dar uma soma menor de carbonos que estão fazendo alguma coisa importante. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos nomear a nossa cadeia principal. Então, se ela tem 6 carbonos, ela é X. Mas ele é um alceno, então ele seria um hexeno. Só que qual carbono que está fazendo essa ligação dupla? O terceiro carbono. Então ele vai ser X3Eno. Só que ele tem 2 ramificações. Então eu tenho meu segundo carbono fazendo ramificação e meu quarto carbono fazendo ramificação. De que tipo que é essa ramificação? Essas ramificações têm um carbono só, então são ramificações do tipo metil. Só que eu tenho 2 ramificações. Então ela é um dimetil. Deixa eu escrever melhor aqui que ficou muito apertado. Então se eu tenho 2 ramificações do tipo metil, eu vou identificar ela como dimetil, porque di significa 2. Então, meu carbono 2 e meu carbono 4, cada um deles faz uma ramificação do tipo metil. Então, como são 2 ramificações metil, é um dimetil. Certo? Então, carbono 2 e carbono 4 fazem ligações do tipo metil. 2 ligações do tipo metil. Esse carbono 2 e esse carbono 4 pertencem a uma cadeia principal de 6 carbonos, ou seja, X. Só que também faz uma ligação dupla, ou seja, o terceiro carbono faz uma ligação dupla com o quarto carbono. Então o nome dessa molécula é 2,4-dimetil-X3Eno. Para a gente finalizar, vamos fazer uma revisãozinha. A gente tem o prefixo de acordo com a quantidade de carbonos. Então, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Prefixo met, et, prop e but. E o sufixo, que ele vai ser ano para ligações simples, eno para ligações duplas e ino para ligações triplas. Se eu tiver 2 ligações duplas, ele será dieno. Se eu tiver uma ramificação, o sufixo vai terminar em il. Baseado nisso, você vai sempre fazer as suas identificações. Certo, galera? Espero que isso ajude vocês e até a próxima.